Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente vocês pediram muito sobre o Ubuntu Cinnamon Remix, especialmente no vídeo de ontem sobre o Linux Mint 19.3, que deve sair em breve. Tem uma review muito bacana para conferir sobre ele se você ainda não conferiu. As pessoas ficaram curiosas a respeito desta versão do Ubuntu, supostamente, né? Esse vídeo tem um apoio da HostGator. Se você está procurando aí hospedagem de sites ou querendo colocar a sua ideia no ar de uma vez, acesse o link que está aqui na descrição que tem bastante desconto para você, beleza? Bora lá pro Ubuntu Cinnamon Remix, então. Muito bem, pessoal, esse aqui é o Ubuntu Cinnamon Remix, ele está iniciando aqui agora. E antes de eu te mostrar alguns detalhes sobre como ele funciona, eu vou fazer a instalação, porque o instalador dele é um pouco diferente do Ubuntu tradicional. Ele usa o Calamares, que é o mesmo instalador que o Manjaro utiliza, que é o mesmo instalador que o Lubuntu atualmente utiliza. Então ele foi portado lá do Lubuntu no caso. E ele é uma distribuição Linux que eu vejo muitos problemas aqui e completamente injustificável a existência. Mas a gente vai debater isso daqui a pouquinho. Primeiro eu vou abrir aqui o Calamares, eu vou proceder com a instalação, então eu conto um pouco mais para vocês sobre as minhas primeiras impressões, certo? Esse aqui seria o logo, então, seria, pelo que eu percebi, eu não li isso aqui em nenhum lugar, mas para mim é o logo do Debian, ao contrário, com o logo do Cinnamon ao centro, essa parte aqui, com o logo do Ubuntu por cima. Tipo, isso aí, enfim. Ao contrário do Manjaro, por exemplo, ele não pede se eu quero utilizar essa senha para o root também, para o administrador e tal. Ele simplesmente vai normalmente, igual o Ubuntu geralmente faz, certo? Antes da gente ver aqui a respeito de coisas relacionadas ao que vem no sistema e tudo mais, esse Ubuntu Cinnamon Remix ele apareceu meio que do nada. É um cara que montou o sistema, pelo que eu percebi pelo Twitter, dá para acompanhar lá através de uma máquina virtual, que o cara é usuário de Mac, e é meio que um projeto de final de semana, me pareceu. Então assim, eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo para você saber exatamente do que se trata um projeto assim. Não é um sistema que despertou meu interesse à primeira vista. Eu acho interessante sim que exista um Ubuntu Cinnamon Remix ou um Ubuntu Cinnamon e que talvez, inclusive, ele venha a surgir a partir desse projeto. Só estou dizendo que não é agora, pode ser que o projeto evolua com o tempo. Porque basicamente o que essa pessoa fez foi montar uma ISO para você com o Cinnamon já instalado. Coisa que você poderia fazer literalmente com 2 comandos. Você pode instalar um Ubuntu Minimal, se quiser um mínimo de coisas. Sudo apt install Cinnamon Desktop, Nemo, pronto. E você vai ter exatamente a mesma coisa. Ele se deu o trabalho de criar um logo, que foi sobrepor aqui vários outros, e colocar um tema de ícones que eu não reconheci à primeira vista. Eu não sei se vocês conhecem exatamente. Não é um tema de ícones horrível, muito longe disso, achei até bacana. Eu tenho certeza que eu já vi esse tema de ícones em algum lugar, só não estou reconhecendo o nome, tá? Depois a gente pode até ver aqui, deixa eu ver em temas, se tem alguma informação ou se ele mudou o nome do tema também. Não, ele não mudou o nome do tema, é o Kimo Dark. E aí você tem aqui, você vê que ele basicamente mudou o CSS dos temas, igual eu ensinei vocês a fazerem uma live na Twitch até, inclusive. Se você parar para pensar, é uma base Ubuntu com o Cinnamon por cima, que é exatamente o que o Linux Mint se propõe, com a diferença de que o Linux Mint é um projeto separado do Ubuntu até certo ponto, e eles têm um monte de outras ferramentas disponíveis. Por exemplo, aqui você não tem aquilo que as pessoas gostam muito, que é aquele esquema de atualizador do Linux Mint, ou a loja de aplicativos mesmo. Você tem, no caso aqui, a Gnome Software também. O que eu vi começou com apenas um desenvolvedor, e agora algumas outras pessoas que simpatizaram com a ideia do projeto se juntaram, inclusive ex-desenvolvedores do Ubuntu Gnome, né, antes de ter essa mudança ali do universo do Ubuntu, e algumas pessoas da Canonical parece que deram algumas dicas do que teria que fazer, porque o cara já chegou querendo que essa versão fosse uma flavor oficial do Ubuntu. Ela não é, tá? O Ubuntu Cinnamon Remix é uma versão completamente da comunidade, ou no caso de uma pessoa ou 2 pessoas, algumas pessoas aí, e não tem relação nenhuma com a Canonical, a não ser a base do sistema, que é a Canonical que faz
e na verdade eles fazem todo o resto. Eu acho que absolutamente nada no Ubuntu Cinnamon Remix, nessa distribuição, foi efetivamente feita por quem a desenvolveu. Ela foi ajustada quando muito, sabe? Mudou a cor do tema, instalou alguns programas aqui e ali, talvez esse logo aí, alguma coisa assim. E convenhamos, né, pessoal, não basta você colocar tipo um wallpaper laranja. Não sei, eu não me senti bem vendo esse tipo de coisa. E olha que eu sou uma das pessoas que queriam o Ubuntu Cinnamon Remix, ou o Ubuntu Cinnamon nesse caso, que eu acharia bacana. Repara aqui, ó, ele testando dentro de uma máquina virtual e tal. Tipo, não é que você não possa, você pode, mas eu confio muito mais em pessoas que vivem o que falam, entendeu? E já que eu falei do logo antes, você não precisa ser designer para reconhecer um negócio desse tipo. Saca só o logo aqui, ó, 2 destaca-texto. Restart já contava pra gente que essas cores não combinam desse jeito assim. Eu acompanho esse projeto há bastante tempo, na verdade. Ele se tornou popular agora porque teve o lançamento, mas desde que o cara teve a ideia, que eu acabei esbarrando nesse assunto, alguém me marcou ali, que eu fiquei acompanhando as coisas que ele postava ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vê aqui no Twitter, assim, que eles não sabem lidar com alguns probleminhas técnicos, como é o caso aqui, lá em 27 de outubro, quando estavam testando a parte de UEFI. Aqui nesse outro tweet, por exemplo, eu disse na época lá para os testadores, no mesmo dia, sobre o LightDM, que seria o display lá, a tela de greeter, né, de boas-vindas, de login. E aí os apps que vão substituir os X-Apps são o Pluma, que a gente vê aqui, certo? Que o Pluma, ele é o editor de texto do Mate, da interface Mate Desktop, tá misturado. Ué, mas por que não colocar o X-App, que é o que o Linux Mint desenvolveu pro Cinnamon ou para cross-platform? Simples, porque esse X-App, esses X-Apps, eles não estão disponíveis no repositório do Ubuntu e o cara não soube empacotar de fora ou alguma coisa desse tipo, ele quis deixar estritamente ali. E você vê que está usando o Cinnamon 4, quando o Linux Mint 19.3, que vai sair com o Cinnamon 4.4 já, e tá na versão 19.2 agora no 4.2. Então, se você quer usar as últimas versões do Cinnamon, o melhor lugar ainda é o Linux Mint nesse aspecto. Aqui eles fizeram uma nota de lançamento dentro do Google Docs, eu acho pra lá de esquisito. Eles têm um site aqui que estava mais zoado, agora tá assim, eles estão construindo o site. Lançaram a distribuição sem antes ter onde pôr a documentação, basicamente. E aqui a gente tem, enfim, vamos dar uma olhada aqui nas estruturas. Boot Software, ele vem com o Grub e suporta EFI e UEFI. Instalação usa o Calamares, que veio lá do Lubuntu. Vem com o Cinnamon 4.0 e tal. Vem com o LightDM e o Slick Greeter. E vem com o Nemo também, porque o Nemo faz parte do Cinnamon, obviamente. Então, tá aqui o Nemo, né? Vem com o Firefox, eu não sei o que eles tinham no beta, talvez fosse o Chromium, alguma coisa assim. E no ambiente de trabalho a gente tem esse Kimo Themes. Se você quiser esse mesmo visual na sua distribuição, então procure aí por Kimo Themes. Diz aqui que vem com softwares bons, que dão um blend aí com o seu desktop, vem com alguns jogos. De fato, vem aqui alguns joguinhos, ó. Vem ali com aplicações de escritório, principalmente o LibreOffice, vem com a GNOME Software e é fácil de usar no seu desktop caseiro. E aqui tem algumas ideias, então, aparentemente, que eles querem colocar lá no 2004. Então, o tema de Plymouth, que é aquela inicialização, e o Grub, eles vão ser modificados, ou pelo menos eles precisam ser criados ainda. O slideshow, que é aquela parte lá do instalador, na verdade, que mostra os recursos, também precisa ser criado. Alguns softwares são copiados e colocados onde eles não deveriam estar. Não sei exatamente o que ele está falando. Uma aplicação de layout também, aparentemente, que seria um fork do Cinnamon Layout, que é aquela opção para você mudar entre ícones e indicadores e aquela barrinha tradicional que o Linux Mint te apresenta na tela de inicialização, e também colocar aqui uma tela de welcome no primeiro boot. Aqui tem então uma espécie de Telegram onde você pode participar, que eu inclusive entrei. Olha aqui o Telegram deles, mostrando aqui as coisas e tal. Tem 180 pessoas já, pessoal conversando sobre alguns bugs, e alguém disse basicamente o que eu falei, né?
Você pode simplesmente instalar isso aqui em qualquer versão do Ubuntu, só que daí ele vai respeitar, obviamente, a versão que está no repositório, que é o que acontece aqui. Deixa eu ver se a minha instalação aqui terminou. Pronto, reiniciar agora. Vamos concluir e vamos dar uma olhada no sistema prontinho instalado. E pronto, aqui temos o desktop. A gente pode clicar aqui com o botão direito e vir aqui em alterar plano de fundo para ver os papéis de parede, algo que você sempre gosta de ver. Tem uma Dwight que não está mostrando nada, tem um monte de categorias aqui. Wallpapers, capricharam nos wallpapers, né? Tem aqui Soft Waves, é o wallpaper do Debian. Moonlight, não tem nada aqui dentro. Ao menos aparentemente. Deu uma bugada. Ou tem muitas imagens e não está carregando, né? Também tem isso. Primeira vez que eu vejo um aplicativo de papel de parede e dá bug. Tem algumas imagens legais aqui. Eu vou deixar a normal aqui que eles colocaram. Esse aqui, então, eu suponho que vai ser o logo oficial deles, porque é muito melhor do que aquele que está no Twitter, né? Não tem nem comparação. Dando um tour rápido por ferramentas e recursos. Em acessórios você tem essas coisas aqui. Calculadora. Aqui a gente está com um bug que não deveria estar exibindo aqui, ó, deveria estar em locais. Né? Educativo, aparece o LibreOffice. Em escritório aparece todo o LibreOffice e o Atrium. Vem com o GIMP aqui também. Versão 2.10. O Gnome MPV aqui como player, que agora se chama Celluloid, né? Até o próprio Linux Mint adicionou esse player aqui, só que com o nome recente dele já na instalação padrão. Vem com HTOP, para quem está curioso aqui, para ver o consumo. Está um pouco acima do normal, eu acho. E especialmente porque o Gnome Software está rodando ali, tem coisas misturadas da interface Gnome com o Cinnamon. Então ele não tem a melhor performance. Eu acho que a gente poderia descontar um pouco de coisas aqui, apesar de não ter nada super relevante aqui rodando, me parece, né? Não tem nenhum indicador, não é como se tivesse aquele aplicativo de atualizações do Mint. E não tem nenhum monitor do sistema. Ué. Eles colocaram o HTOP no lugar do monitor do sistema. Beleza, então a gente vai ter que tomar essa informação aqui como uma delas. Vamos tentar um free-h aqui. Aqui ele já mostra um pouco menos. Ainda assim é muito, né? O Linux Mint fica em 500, mais ou menos, para consumo do Cinnamon. E olha que tem mais coisa rodando simultaneamente. A parte de drivers é fácil de você instalar. Tem aquele drivers de atualizações, que é um programa da Canonical há muito tempo, que vocês já conhecem. Todas as flavors do Ubuntu basicamente utilizam ele. Por ser baseado no Ubuntu, ele traz aqui basicamente os mesmos recursos. Então, em termos de estrutura, você tem a estrutura do Ubuntu. Se você gosta do Ubuntu e gosta do Cinnamon, supostamente seria uma combinação boa. Só que meu conselho para você é o seguinte: não tem absolutamente mais nada de interessante para eu te mostrar aqui pelo que eu observei, tá? Meu conselho é o seguinte: não utilize essa versão ainda, pelo menos. Espere esse projeto amadurecer. Nesse momento aqui ele está extremamente amador, com pouquíssimas pessoas mexendo nele e parece que pouquíssimas pessoas com alto conhecimento técnico. Tem muita boa intenção, talvez, aqui por trás, mas pouco conhecimento ainda para transformar isso em um produto ou uma flavor oficial. Tanto é que a Canonical ainda não reconheceu esse projeto aqui como uma das flavors do Ubuntu. Se você quer utilizar Ubuntu mais Cinnamon, esse é o Linux Mint. Se você gostou desse tema aqui, você simplesmente pode instalar esse tema no seu Linux Mint ou em qualquer outra distribuição que utilize o Cinnamon como interface padrão, beleza? Eu recomendo muito mais que você aprenda a instalar o Cinnamon no seu Ubuntu do que você use essa versão, porque eu não sei quais os cuidados que eles têm com segurança aqui e tal, ainda que a gente pode consultar aqui o repositório. Eu não sei quais os cuidados que eles têm com segurança ou quão a sério eles levam essa distribuição. Ele tá com o backports aqui ativado, que não é uma grande ideia, sabe? Pode tornar as coisas um pouco instáveis. Talvez ele tenha colocado o backport justamente para colocar uma versão do Cinnamon mais recente. E na verdade ele tem de fato um PPA aqui, ó. Vamos ver o que existe dentro desse PPA. Então, o que eles fizeram até o momento foi o tema de ícones, que eles empacotaram para o PPA. Sei lá, o layout de configuração provavelmente Ubuntu Cinnamon Environment, que eu acho que é basicamente um metapacote que configura, por exemplo, como o calendário vai ficar, esse tipo de coisa assim. O Ubuntu Cinnamon Meta talvez seja para instalar todos esses pacotes de uma vez só. E wallpapers, enfim, são os wallpapers e não tem nada de mais ainda.
Ali é o repositório oficial. Me chamou a atenção aqui que um dos últimos membros que entrou foi justamente o Martin Wimpress, que é o líder atual do Ubuntu Desktop. Talvez ele esteja de olho aqui no que vai acontecer, porque pode ser que se torne um projeto sério no futuro. Nesse momento, não é. Dada a forma com que esse desenvolvedor comentou sobre o sistema no Twitter em especial, que foi onde eu acompanhei ao longo do tempo, me parece alguém querendo fazer uma nova flavor oficial do Ubuntu, mas não tendo aparato para esse tipo de coisa. Então, de minha parte, não usarei, por enquanto. Quando se tornar uma flavor oficial, talvez eu pense, se é que vai se tornar uma flavor oficial. E o Linux Mint me parece uma opção muito melhor para você que quer algo nesse sentido aí, ou então pegar um próprio Ubuntu Minimal, um Ubuntu Gnome mesmo, instalar o Cinnamon ali nele. Você vai ter uma experiência, eu diria até mais concisa e mais, eu não sei, confiável, eu acho. Ao menos por enquanto. Você vê que eu usei bastante essa palavra por enquanto, porque as coisas podem mudar no futuro, o projeto pode se estruturar, apesar de que eu não estou apostando tanto nisso por enquanto. Bom, pessoal, esse foi a review, esse foi o vídeo a respeito aqui do Ubuntu Cinnamon. Não foi bem uma review, na verdade, foi mais um comentário a respeito das minhas impressões com ele. Espero que tenha sido útil. Talvez você vai sair desse vídeo depois de muito tempo com a sensação de não querer testar uma nova distro, que é uma raridade, né? O pessoal sempre comenta que quando vem a review já está testando ali novamente. O que você achou do projeto Cinnamon Remix diante dessas coisas que eu mostrei ou das conclusões que você tirou por conta própria? Você já chegou a baixar, testar? O que você está achando? Podem deixar suas opiniões aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou!